saudade dele também, tô matando saudade de um monte de gente hoje. Tomás Giroto, bem-vindo. Tudo bom, querido? Tudo bom, Rê? Tudo jóia. Tudo certo. Você continua só passeando por aí, né? Oh, maravilha. A equipe passa lá, pega ele e fala, vambora, vamos passear. Já conhecemos o Aquário de São Paulo com o Tomás. Agora chegou a vez de conhecer o zoológico. Aliás, ele está fazendo um especial, não é isso? De alguns VTs. Isso. Dividindo o zoológico, que é um ambiente muito grande. Eu costumo dizer que em um dia só a gente não consegue conhecer tudo ali, não. Se for um dia de sol quente, fica mais difícil ainda, né? É bom fazer umas 2 visitas, né? É verdade. E aí você dividiu em alguns VTs pra gente segmentar o zoológico e conhecer os animais que moram ali, né? Isso. Que bacana. Vamos começar conhecendo os animais africanos que o Tomás conheceu dessa vez. Vamos rodar o VT, depois a gente conversa? Vamos lá. Roda aí. Sempre que pensamos em animais selvagens, lembramos do continente africano. Nele vivem alguns dos animais mais curiosos do planeta. E hoje eu vim aqui no Zoológico de São Paulo para mostrar um pouquinho desse mundo para você aí de casa. Vamos lá. Um símbolo da África, que até traz o desenho do mapa na sua orelha, é o elefante, né, Flávia? Isso, aqui a gente tem a Teresita, que é um exemplar da espécie elefante africano, e a Teresita é uma jovem ainda. Ela tem 33 anos. Para um elefante de 33 anos, ela ainda é jovem. É jovem. Quanto vive um elefante africano? Pode ultrapassar 60 anos, tranquilamente. Olha só, então realmente ela está aí na meia-idade. Meia-idade. Agora, uma coisa que a gente consegue ver é que a Teresita não tem as presas, os dentões ali. O que aconteceu com ela? É uma estrutura que tanto o macho quanto a fêmea da espécie do elefante africano apresenta, aqueles longos marfins que são os dentes incisivos. A Teresita ela tem como procedência o circo. E é uma prática bem comum eles extraírem esses incisivos para não entrar em conflito com o treinador. Então a Teresita, como ela veio de circo, ela já veio sem uma das presas e na outra tem só um resquício, que cresce de forma bem lenta. Infelizmente ela passou por essa história triste. Então no caso essa elefoa, né, posso falar assim, ela não teria chance de voltar para a natureza, né? Não tem como retornar, principalmente se tratando de um mamífero, que ele precisa da fase inicial de seu desenvolvimento, do aprendizado, principalmente com a mãe. E ela não foi, ela foi proibida disso, ela foi retirada bastante jovem do grupo familiar, então não tem como retorná-la para a savana africana. Isso é uma possibilidade nula. Flávia, aqui nós estamos com os suricatos, que são animais muito simpáticos, o pessoal gosta muito deles, né? Isso, são animais bem representativos do continente africano. Aqui a gente tem um grupo composto por 8 indivíduos, somente de machos. E esse fato de só viverem entre machos aqui nesse recinto, não tem problema nenhum? Não, é uma convivência bem pacífica, bem harmônica. E como é uma espécie que ela não disputa tanto por território, não tem tanta demarcação de território, acaba sendo um grupo bem tranquilo. O que mais bacana na espécie é aquele comportamento de sentinela. Eles revezam o posto de sempre um ficar observando principalmente a parte de cima, olhando para o céu, porque o principal predador lá na África são as águias. Então eles ficam olhando sempre para cima para ver se não tem nenhuma ameaça se aproximando. Bom, aqui nós estamos com o animal mais alto do planeta, que é a nossa querida girafa. Quanto que mede uma girafa adulta? Fêmea entre 4 metros e meio, macho um pouquinho mais. Ele pode chegar a 6 metros de altura. E por que ele é tão alto? O que ele come para ele ser tão alto? Então, na África, ele busca sempre por folhas tenras de acácia. Então ele estica bem o pescoço para conseguir alcançar esses ramos que ficam bem alto, né, nas copas. E esse animal ele tem uma adaptação na região bucal, língua bem grossa e os lábios também, justamente para ela não se ferir quando ela estiver se alimentando. Estamos aqui com o rinoceronte, que é esse bicho tão diferente. Ele é grande, tem esse chifre, que na verdade não chega nem a ser um chifre, né? É um corno, né? Uma estrutura queratinizada.
Então ali junta uma quantidade grande de pelos, mais a queratina, que é uma proteína dura, rígida, que dá esse formato bem típico aí do corno do rinoceronte. Então a gente chama de corno e não de chifre por causa dessa formação? Exatamente, uma formação queratinizada. Por que ele usa esse corno? Ele usa os machos principalmente para disputa de fêmeas, demarcação de território também ajuda a afastar ali algum adversário e a fêmea também para defesa. Né? Se ela se sentir ameaçada, a ferramenta dela ali é a utilização do corno. É um animal que tem a visão ruim, não é muito desenvolvida, ele se guia mais pela audição, os rinocerontes. E aí tem o famoso ataque de rinoceronte, que ele mira em alguma coisa e ele dispara. E ele sai em disparada e, como é um corno muito afiado, muito pontiagudo, pode causar sérios ferimentos, sim. É um bicho muito grande, né? Quanto que ele chega a pesar, mais ou menos? 3 toneladas. Esse rinoceronte, ele sofre muitas ameaças por causa da caça também, não é? Isso. Ele é muito caçado para extração do corno. Esse corno, no mercado negro, o pozinho dele, ele vale muito mais que o ouro. Na medicina oriental chinesa? Na medicina oriental, eles acreditam em poderes terapêuticos. Ele tem a condição de criar curar algumas enfermidades, principalmente o câncer. E isso seria verdade? É comprovado? Nada foi comprovado cientificamente e essas crendices estão dizimando populações de rinocerontes em toda a África. Aqui na planície africana eu tô vendo que tem os avestruzes, né? Exatamente. Então, claramente, a gente consegue perceber que tem um macho e 2 fêmeas. Qual que é a diferença principal? É a coloração das penas. As fêmeas, elas são mais acinzentadas e o macho, ele tem as penas bem escuras, tom preto mesmo, com o bico avermelhado, para tentar aí chamar a atenção das fêmeas. Bom, a avestruz é uma ave africana que não voa. Aqui nas Américas nós temos uma outra ave que não voa, que é a ema. Que é a ema. E a diferença entre elas, qual que é, mais ou menos? É uma ave corredora, né, na classificação das ratitas. E a ema, ela é um pouquinho mais baixa, ela chega a 1,70 m e o avestruz, o macho, ele pode chegar ultrapassar 2,5 m. E são aves que botam ovos grandes. Um ovo de avestruz equivale a 25 ovos de galinha. Nossa, haja omelete. Gente, no tamanho, tô aqui confirmando 25 ovos de galinha para um de avestruz. Dá para alimentar uma família, né? A primeira parte que a gente exibiu, o que mais me chamou a atenção foi a história do ovo do avestruz, né? Impressionante esse dado. É grande. 25, é um monte. O que mais chamou a sua atenção nesse primeiro período aí do VT que a gente assistiu? Ah, é legal falar esse negócio do avestruz, que muita gente acha que ele esconde a cabeça embaixo da terra também, né? E isso é uma mentira, a gente conseguiu desvendar essa lenda aí. Verdade! É porque tem muito mato lá na África, então a grama alta, o pessoal vê o avestruz de longe procurando comida e acha que ele tá enfiando a cabeça. Não tem nada a ver, não tá com vergonha, tá só procurando a comidinha dele. Mesmo porque não faz o menor sentido esconder a sua cabeça e o corpo tá pra fora. O predador vai ver do mesmo jeito, né? Exatamente. Seu objetivo era esse. Vamos ver a segunda parte? Depois a gente conversa? Pode rodar. Uau! Essa é a famosa piton real ou piton bola? Exatamente, piton bola. Olha só que legal. Quanto tempo tem essa piton? 12 anos. Ai, cara. É um menino ou uma menina? É um indivíduo menina? jovem ainda, é uma fêmea. É uma moça. E ela pode ficar um pouquinho maior, né? Pode crescer um pouquinho mais, atingindo 1,5 m para a fêmea, né? O macho costuma ser um pouquinho menor. Então, para as pitons, o pessoal está acostumado a ver bicho de 6, 10 metros. De grandes dimensões, essa daqui é a menor, né? É uma menor dos pitonídeos. Olha só. E ela tem esse nome, bola, por quê? Quando ela se sente ameaçada, ela tem o comportamento de se enrodilhar. Então, ela forma uma bola mesmo, só fica com a cabecinha no centro. Daí que vem o nome da espécie, o nome vulgar, que é piton-bola. E ela também é bem grossa, né, para uma cobra desse tamanho. É uma serpente constritora, então ela precisa de toda a musculatura para conseguir se alimentar. Ela vai asfixiar as presas, por isso que ela precisa de musculaturas poderosas. Essa daqui é a pele inteirinha dela, sai inteira, né? Sai inteira. A serpente, quando ela é jovem, quando ela está em fase de crescimento, ela pode trocar de pele até 10 vezes ao ano.
Então depende de alguns fatores ambientais, como a umidade, a temperatura, a quantidade de alimentação que ela recebe. Esse indivíduo aqui, como ela já tem 12 anos, ela não está em fase de crescimento, de desenvolvimento tão intenso, ela troca 5, 6 vezes ao ano. Porque ela está crescendo, todos os répteis crescem, eles crescem a vida inteira, né? E as serpentes, elas precisam mudar de roupa para poder crescer, né? Então deixa de lado a roupinha velha e forma uma roupa nova. Aqui nós estamos agora com o dromedário, que é um bicho que muita gente confunde com o camelo. Exatamente. E qual que é a diferença? A diferença mais aparente é o número de corcovas. No dromedário, como a gente pode observar, ele tem só uma corcova e o camelo ele tem 2. E é verdade que dentro da corcova eles armazenam água? Água não. Não, isso não é verdade. Isso é uma lenda, na verdade eles armazenam gordura. Porque são animais bastante adaptados a viverem em regiões bem áridas, como o deserto. E às vezes eles ficam semanas sem se alimentar. E é esse acúmulo de gordura que vai fazer toda a biologia, a fisiologia do animal não parar. Essa aqui é a filha da hipopótamo Teteia? Teteia. Que foi o bicho mais velho do zoológico por muito tempo, né? Isso, por muito tempo ela foi a matriarca aqui da fundação. Ela chegou perto da inauguração do zoo. O zoo foi inaugurado em 1958, a Teteia chegou em 65 e desde então sempre reproduzindo. A Teteia ela teve 10 crias e a Sininho, ela é a caçulinha de todos eles. Então, um comportamento também bem típico da espécie é ficar sempre em corpos d'água, muito associado com água. Então, você vê, agora ela já está caminhando aqui para o tanque dela e isso é um comportamento natural. Ela passa o dia todo na água para se proteger do seu maior inimigo, que é o sol. Além do homem, né? Na natureza. Além do homem, exatamente. Então, agora ela vai dar o seu super mergulho. Vamos ver. É um mega vertebrado, né, Nossa, de 3,5 toneladas. E na África, uau, ele é responsável pelo maior número de acidentes envolvendo seres humanos. Supera os leões, os búfalos. Por quê? É por causa do contato que os seres humanos têm com o habitat desse animal? Principalmente por conta do comportamento muito territorialista. Se ele se vê num confronto, ele nunca vai recuar. Ele sempre investe no combate. Então ele vai pra cima. No próprio taco, vai que vai. As zebras são animais muito típicos da África, né? Então. E aqui elas estão num recinto junto com outros animais? Outros animais africanos. Aqui é um dos recintos mais bonitos do zoológico, um recinto amplo, aberto, bem ambientado, que representa bem uma savana africana. Qual que é a diferença da zebra pro cavalo? A zebra é um animal menor e ela tem essas listras, né? Que as crianças sempre perguntam a cor da zebra. Na verdade, ela é branca de listras pretas ou ela é preta de listras brancas? Se a gente olhar ali a parte ventral, a barriguinha dela, é branca. É mais lisinha, né? É mais lisinha, de coloração uniforme, branca. Então a zebra é branca de listras pretas. E para que servem tantas listras pretas? Para confundir o seu principal predador, que é o leão. Quando elas correm em grupo, que é um animal gregário, vive em grandes números, ela deixa o leão um pouco desnorteado, porque ele vê uma sequência de faixas. E isso acaba dificultando um pouco a predação, a caçada. Não tem como a gente falar de animais africanos sem lembrar do rei da selva, que é o leão. Leão. Leão é uma espécie bem característica de savanas africanas, né? É o grande predador e ele tem uma diferença bem curiosa dos demais felinos, que é o único que vive em bandos de 12 a 15 indivíduos, composto por fêmeas e filhotes. Pode ter outros machos? Pode, às vezes ocorre, mas são os machos submissos. Normalmente tem um macho, que é o alfa, que detém a liderança ali do bando. E tem uma hierarquia, uma divisão de tarefas também super curioso. São as fêmeas que saem para as caçadas, elas caçam em torno de 4 fêmeas por emboscada
E o macho dorme bastante. O macho ele dorme cerca de 18 horas, mas ele tem uma missão bem importante, que é defender todo o seu bando familiar, principalmente os filhotes. Que lindos, né, gente? Muito legal, a gente conseguiu aqui esclarecer várias dúvidas que a gente tinha, né? Enquanto o VT estava acontecendo, a gente ficou conversando a respeito de lendas, assim como você disse agora, né, do avestruz, que não esconde a cabeça, aquela história toda. Agora, para você ter uma ideia de como o Tomás já conhece o zoológico e, na verdade, os bastidores do zoológico de outros carnavais, você já tinha contato com tudo isso desde pequenininho, né? Já. Eu tenho um tio que, inclusive, é um dos funcionários mais antigos do zoológico, tio Gilson. Deve estar assistindo aí. Tio Gilson, um abração beijo. aí. E ele me levava desde pequeno, então eu tive contato com os bastidores, com tudo aquilo que a gente foi levar com exclusividade aqui pro Revista. Tá. Eu já conhecia desde criancinha. Desde que pequeno. legal. E ele conhecia até mesmo antes da matéria, a cozinha, a parte de alimentação dos animais do zoológico. E também, por conhecer, você sabe o quanto essa parte também é curiosa. E um dos VTs que a gente vai mostrar, eu acredito que logo na semana que vem, a gente vai ver a programação direitinho, também é sobre a comida desses animais, né? Isso. Terão mais 2 VTs, é isso? Isso, sobre a cozinha e um outro sobre animais raros também, que vão ter as ararinhas azuis de Lear, que nasceram aqui no único zoológico do mundo que conseguiu reproduzir essa espécie. Que legal. Foi uma honra. Que bom, então quer dizer, teremos novidades também, viu, gente? Gostei muito da sua visita, fica aí uma dica de passeio muito bacana para adultos, para crianças, porque não só as crianças ficam fascinadas ao ver esses animais enormes e lindos pessoalmente, né, Tomás? Mas os adultos também, né? Sim, é importante também para os adultos, porque sempre tem aquela mensagem que o zoológico passa de preservação, de educação ambiental, importantíssima para adultos e para crianças. E sempre importante a gente deixar esclarecido também que esses animais não foram retirados da natureza, eles nasceram em cativeiro, alguns deles foram tirados de situações de risco, como por exemplo a elefanta, como você estava falando, era de um circo, quer dizer, foi um bichinho que infelizmente sofreu muito ao longo da vida. Nesse momento no zoológico, pode ser que seja o melhor momento da vida dela, né? Vivendo por lá, sendo bem cuidada e bem tratada, né? Exatamente, se é para ter uma relação com humanos, que seja da melhor forma possível, né? Exatamente. Quer continuar fazendo contato com o Tomás Giroto, que é educador ambiental? Você pode entrar no YouTube dele, Bicho Paulistano lá no YouTube. Obrigada, meu querido, pela presença aqui, viu? Até uma próxima.